Saudação internauta, mais um vídeo aqui para o canal, hoje trazendo aqui um assunto interessante, né? E juntando também dois quadros aqui que nós temos, o primeiro quadro, nosso grego de cada dia, né? Que é um trocadilho ali relacionado ao pão nosso de cada dia. Então aqui, também juntando com outro quadro que nós temos aqui no canal, que é exercício de tradução, onde pego um texto grego e coloco para você aqui, para mostrar para você como que ele aparece, né? Mostrar ali, você bater o olho, ver se consegue identificar alguma palavra, perceber como que as palavras aparecem, né? E ver na prática o que significa essas ideias de genitivo, de dativo, o que é isso na prática, né? Porque até você assimilar isso aqui na prática, demora bastante tempo, né? Entender o que realmente é aquilo. Beleza, entender também como que as palavras aparecem, se elas vêm acompanhadas de artigos, se elas não vêm, quando que não vêm, esse tipo de coisa, né? Sempre as palavras indeclináveis, sempre está comentando alguma coisa nesse sentido aí, tá bom? Hoje a gente vai trazer um texto aqui, está trazendo um texto bem tranquilo, só para mostrar alguns detalhes para você aqui. Esse texto, exatamente o que está aparecendo aqui na tela, seria João capítulo 1, versículo 49, que é aqui dentro do contexto do chamado de Jesus. Jesus chama ali algum discípulo, por exemplo, Felipe e Natanael estão nesse bojo aí, e ali o Felipe encontra primeiramente o Messias e vai dizer para o seu companheiro ali, o Natanael, dizer, olha, encontramos o Messias, né? Aquele que a gente aguardava aqui. E aí o Natanael vai dizer, porventura haveria alguma coisa boa vindo daquela região ali de Nazaré? E aí o Felipe diz, olha, vem ver. Então ele se aproxima, quando o Natanael está se aproximando de Jesus, Jesus fala ali para ele, olha, eis aí ele faz uma espécie de exclamação, né, possivelmente alto ali para todo mundo ouvir, né? Eis aí um varão, né, um varão israelita em quem não há dolo, né, alguma coisa nesse sentido. E aí o Natanael ele se assusta naquele momento e diz, oxente, né, se fosse de alguma região brasileira, poderia dizer oxente, oxi, uai. O senhor me conhece de onde? Ele vai dizer, eu te vi quando tu estavas ainda embaixo da figueira, antes mesmo de Filipe te chamar. E aí os pregadores fazem invenções disso aqui, o que ele estava fazendo embaixo da figueira, alguns dizem que ele estava enterrando alguém, tinha matado alguém, estava enterrando embaixo da figueira, outros dizem que ele estava fazendo alguma coisa mais obscena, assim, enfim. E aí nós temos essa questão aí. E aí nós temos aqui nesse momento aquela declaração que que o Natanael faz em relação a Jesus. E aí essa declaração ela é muito parecida com aquela que Pedro fez quando ele disse fez uma declaração em relação a Jesus ali, tu és o Cristo, Filho de Deus, né? E aí o Natanael também faz alguma coisa nesse sentido aqui, tá? E agora a gente vai entrar claramente aqui dentro da estrutura do texto, né? Eu trouxe só uma parte do texto, exatamente a citação que o Felipe vai trazer, tá? Então, no versículo todo vai entrar ali o texto, vai começar falando ali que o Felipe falou alguma coisa, e aí vai esse texto que a gente vai estar comentando agora. Nós temos aqui, por exemplo, o Rabi, ele vai introduzir o texto com uma palavra indeclinável aqui, Rabi, que é uma palavra que vem de uma linhagem hebraica aí, tá? Significa, em alguns casos, meu grande, ou então meu mestre, significa mestre. Em alguns momentos também da história, essa palavra ela vai designar os professores ali mais qualificados, né, que passaram talvez por uma escola, ali, enfim. Em outros momentos, ela vai ter uma ideia de apenas uma palavra respeitosa que os discípulos usavam em relação aos seus mestres, enfim. Não vamos entrar nessa questão agora, essa palavra rabi, né, essa palavra rabi, nós temos ela aqui formada a partir desse momento aqui, ela vem com essa letrinha grega aqui, ela vem com essa letra grega aqui, ro, tá? Esse rozinho, ele é aquela consoante que vem com um sinalzinho em cima aqui, ó, que esse sinalzinho, chamado de aspiração forte, ou espírito forte, é usado simplesmente em vogais, mas nessa letra aqui, ele sempre acompanha, esse sinalzinho sempre acompanha a letra Ro, tá? E aí nós temos o Rabi, esse Rabi ele aparece 15 vezes no Novo Testamento e 99% das vezes aparece sempre ligado a Jesus. Ou uma vez aparece ligado a João Batista, o discípulo do JB, deixa eu ver aqui, JB, né? O discípulo do JB, do João Batista, eles chamavam João Batista de Rabi, em um momento, né? Jesus chamou os escribas de Rabi, né, porque eles gostavam de ser chamados de Rabi. Na verdade, Jesus está falando de forma negativa, vocês gostam de ser chamados de mestre, viu? E aí nós temos aí os escribas nessa designação. No caso também aí, o grande erudito que foi ter com Jesus de noite, de Nicodemos, também chamou Jesus de Rabi, né? Jesus o chamou de volta de Didáscalo e por aí vai, mas não vou entrar nessa questão agora. As pessoas gostam de sair procurando palavras aí para criar significados absurdos e tal.
Beleza, mas não é o objetivo agora. Então ele vai entrar com essa estrutura de Rabi, porque ele está fazendo um direcionamento, uma espécie de vocativo, ele está chamando aqui alguém para direcionar alguma mensagem. E esse alguém, ele vai usar o termo Rabi. Ele faz o reconhecimento, poderia ter dito Jesus, né, aqui em português, ele poderia ter dito Messias, ele poderia ter dito qualquer coisa, tá? E aí ele preferiu introduzir aqui com a ideia de um mestre. Mestre, né? Fez o chamamento ali e agora ele vai citar o que ele quer dizer para esse mestre. E aí ele vai trazer toda essa estrutura aqui que seria Rabi. Ele faz um chamamento, né? Ele vai dizer Siei Horriosto Teu. Siei Horriosto Teu. O que significa na prática? Significa dizer Tu és o Filho de Deus. Tá? Toda essa estrutura aqui, Tu és o Filho de Deus. Posteriormente, ele vai trazer uma segunda sentença que é uma espécie de repetição. Ele vai dizer, tu és isso, tu és aquilo. Né? Que elas estão dentro de um mesmo bojo, né? De uma mesma declaração aqui. Então, tu és o Filho de Deus. Se tu, Basileus, tu és o quê? Então, isso aqui, tu és o rei, tu és o rei Basileu, ei tu, Israel. Tá? Então, aí tu és o Filho de Deus e tu és o Rei de Israel, tá? Vou só explicar aqui, apresentar essas palavras. Aqui é uma palavra declinável, ou seja, ela aparece sempre dessa forma no Novo Testamento, ela não se altera para concordar com algum cargo, seria casos, né? Não concordar com nada, ela vai ficar dessa forma direto. Igual, por exemplo, a palavra também, não tem também, né? Também, acabou. Vai aparecer sempre dessa forma. Os substantivos indeclináveis, eles não mudam de forma ali, é basicamente isso, você vai encontrá-los assim. Beleza, então isso aqui é um substantivo indeclinável, tá? E aí aqui nós temos um pronome de segunda pessoa, que é o pronome si, né? Alguns leem su, raramente, mas tem essa possibilidade também. Prefiro si, né? Fazer aquele biquinho lá do francês, tem as indicações lá das gramáticas, referente ao tipo de letra, né, que você deve olhar em cada idioma. Aqui nós temos esse aqui é tu, um pronome de segunda pessoa. Aqui nós temos o ei, que é um verbo, então é muito natural depois do pronome tu fizestes, né, sempre ter um verbo, né, é muito natural isso. Então tu és, esse és é a forma de segunda pessoa do verbo eimi, né? Então o verbo eimi, ele vai aparecer assim, tá? O verbo eimi. Os verbos em grego, como eu já comentei algumas vezes no canal, eles aparecem, eu estou fazendo aqui uma estatística, essa aqui eu estou só citando mesmo, né? Então 99% dos verbos vão aparecer com essa estrutura aqui no final, lá no léxico, no presente indicativo ativo. O que é o presente indicativo ativo? É a forma como os verbos aparecem no léxico, por exemplo. Está no presente ativo, no presente, ali do presente. Ação, alguém está realizando uma ação, tipo, corri, eu que corri. Beleza, aí nós temos aqui, poucos verbos aparecem com o final assim, mi, tá? Os verbos. O verbo eimi, ele aparece com essa terminação aqui, tá? Então, os verbos que aparecem com essa terminação, eles têm outra flexão no presente indicativo, diferente desses aqui, tá? Tá bom? E aí, a flexão do eimi, a primeira flexão dela seria exatamente eimi, aqui, ó. Seria basicamente isso aqui, é a primeira flexão do eimi. Seria eu, no caso aí, sou, né? Ou estou, no presente ali. Eu estou, eu sou, enfim, dependendo da situação. A segunda flexão do eimi seria isso aqui, tá? Exatamente o que está aparecendo aqui. Isso, certo? Então, a segunda flexão é exatamente para concordar com o pronome aqui de segunda pessoa. Então, tu o quê? És. És o quê? Horrios. Aqui nós temos um artigo, deixa eu apagar isso aqui. Aqui nós temos um artigo próprio do nominativo, né? Que nominativo masculino singular. Então, ele está acompanhando aqui esse substantivo da frente, que é o substantivo ruios. Ruios. Por que ruios? Tem algum R aí, alguma coisa? Não. É porque você tem essa em cima aqui, ó. Você tem aqui esse sinalzinho aqui, ó. Um sinalzinho em cima aqui dessa segunda letra aqui, ó. Tá? Beleza? Então isso vai fazer com que a leitura seja ruios, com exceção do grego moderno, né, que não segue mais esses sinais que são chamados de espírito forte, ou então
aspiração forte, tá? E aí você lê como se fosse um H no inglês, um R bem fraquinho, algo mais ou menos assim. Beleza, então tu és o quê? Tu és o filho de Deus. O filho de Deus, aqui, ó. Tu és o filho. Aí vem aquela pergunta, filho de quem? De quem? O quem aqui, o genitivo vai responder. Aqui nós temos uma estrutura no genitivo, toda ela. Tu, teu. Toda essa expressão no genitivo, ela vai responder a pergunta de quem, né? Então, tu és o filho de quem? De Deus. Isso aqui é um genitivo, vai indicar uma relação que está acontecendo aqui entre o filho, essa pessoa identificada como filho, e o elemento Deus. Um relacionamento aqui, né? Uma relação mais ou menos nesse sentido aí. Dá para perceber que a relação aqui não é de negócio, não é uma relação de trabalho, é uma relação de filiação, é um relacionamento familiar. Aqui, enfim, nós temos isso aqui, essa ideia. Aí, depois disso aqui, já expliquei a parte que aqui é uma estrutura no genitivo, o artigo, aqui, ó, tem o mesmo finalzinho aqui, ó. O artigo é terminado nesse finalzinho aqui, e aqui também é o mesmo final, dizendo que essas duas palavras aqui estão na estrutura genitiva. Isso aqui é a forma genitiva aí, o singular também plural. Então, tu és, né? Sei orgulhoso teu. O que significa tu és o filho de Deus? Veja que aqui, filho está acompanhado de um artigo. Então, não poderia traduzir aqui, tu és um filho. Aqui está claro, esse artigo ele está trabalhando exatamente para caracterizar, identificar claramente esse filho. Ele não é um filho, ele não é uns filhos, ele é aquele filho mesmo, tu és o filho. O filho de quem? De Deus. Passando essa fase aqui, ele vai entrar na segunda estrutura, que é si basileus. Si basileus. O que seria si basileus? Tu, rei. E aqui na frente nós temos uma repetição aqui do emi, ei, né? Então, tu, rei, é de Israel. Tu, rei, é de Israel. Seria essa sequência que está aparecendo aqui. Porém, na tradução vai aparecer tu és, porque colocou-se na nossa estrutura em português, que é natural, o pronome de segunda pessoa tu, diretamente ligado ao verbo és, né? a forma verbal és. Então, tu és. Ninguém fala em português, tu rei é. Não, você fala em português, tu és. Aí és o quê? Basileus, tá? Tu és Basileus. Tu és rei. De onde? Então, aqui nós temos aqui a esfera, o local onde alguém está atuando, né? Você pode entender esse genitivo de várias formas, eu não vou definir aqui que tipo de genitivo é esse, mas você pode pensar na esfera que eu estou atuando, né? Vamos pensar dessa forma. Qual é a esfera que eu estou reinando aqui? Qual é a esfera? Qual é o local, né? Qual é o que é aqui, né? Onde que eu estou atuando realmente? Qual é o espaço, né? Qual é o local, né? Então, em Israel, de onde? Ou então a procedência, se você está no local fora de Israel, né? Você está vindo de onde? Eu estou vindo de Israel, mas não é esse o caso. Eu sou rei sobre Israel, né? Sou rei sobre Israel. Sou um rei de Israel. E aí nós temos aqui, por exemplo, e o rei aqui não aparece. Não aparece com um artigo, poderia aparecer aqui, né? Com um artigo para dizer eu sou o rei. Nas nossas traduções vai aparecer sempre eu sou o rei, né? E aqui, se por exemplo fosse o caso, se quisesse, isso aqui é porque rei aqui é um substantivo monádico, não sei o que, isso aqui enfim, não dá para ser basicamente isso, porque rei você tem vários tipos de reis, né? Você tem o rei Herodes, você tem Jesus e tal, então não daria para ter essa ideia. Dizem os mais sábios que os substantivos monádicos aparecem aí 80% acompanhado de artigo, tá? Beleza? Então 20% apenas que não aparece. Mas nesse caso aqui você poderia até pensar em que esse substantivo aqui estivesse fazendo outra função que não essa aqui, tá? Porque não faz sentido que você pensar numa situação dessa, uma vez que você tem vários outros reis, tá? Você poderia pensar alguma coisa de excelência aqui, né? Você poderia, se tivesse um artigo aí acompanhando, você poderia trabalhar um artigo que trabalha a excelência, onde você tem vários reis, realmente. Porém, o que você pode fazer se você tem vários reis, você está dizendo que esse rei aqui, ele é realmente o rei. Ele está ou então aquelas outras ideias de superioridade, ele é superior aos demais, é excelente, né? Ele está em superioridade aos demais reis.
Você poderia trabalhar várias coisas, que não é o meu caso aqui, eu não estou trabalhando essas ideias para bater o martelo, só dando exemplo, fazendo você pensar em algumas possibilidades, o que você poderia trabalhar, talvez até para despertar para você estudar mais sobre esses temas aí. E aí nós temos aqui no final, tu és rei, tu Israel. Aqui nós temos uma estrutura interessante, onde Israel, ele está no caso genitivo, né? Está no caso genitivo aqui. Porém, o caso genitivo, ele deveria flexionar essa parte final aqui. Só que a palavra Israel é uma palavra indeclinável também, que aparece no Novo Testamento, nessa forma. Logo, ela não vai declinar para atender aqui o genitivo. Ela vai ficar dessa forma e vai ter apenas um artigo no genitivo. Quem que vai dizer que essa palavra aqui está no genitivo? Exatamente esse artigo. O artigo vai determinar que essa palavra está no genitivo. Tá? Ela poderia ser qualquer coisa. Se um artigo aí, ela poderia ser qualquer coisa. Mas aqui o artigo está dizendo que essa palavra está no genitivo, logo deve ser traduzida como se é rei, sim, rei de onde? Aí, de Israel, tá? Tem que ser um rei de Israel. Ponto. É isso. Então, basicamente é isso. E aí, repetindo aqui a ação, repetindo aqui a fala do Natanael, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. E assim ele fecha toda a sua fala, tá? Esse filho aqui já está bem claro que filho que é, né? Está bem tranquilo qual é esse tipo de filho aí, já identificado claramente, tu és o filho de Deus e tu és o rei de Israel. Então, basicamente isso, espero que você tenha gostado aí dessa rápida observação, que você tenha aprendido alguma coisa aí, que está acompanhando aí, que não conhece nada de grego aí, e aí que você possa pegar esses temas e avançar um pouco mais, estudar sobre eles, né? Que é à medida que você vai estudando que você vai avançando mais no estudo de grego. Qualquer coisa, deixa nos comentários se você gostou, não gostou, quer fazer alguma observação, alguma correção, digita nos comentários que a gente continua esse bate-papo aí. Valeu, fui!